Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura até o verso 9. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Fala conosco, Senhor, nessa noite. Tua palavra, Senhor, está diante da gente. E que essa seja, Senhor, uma palavra que venha de encontro às nossas necessidades. A nossa necessidade maior é de termos um encontro contigo, esse encontro diário, e receber do Senhor o pão que sacia a nossa fome espiritual. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O contexto é a multiplicação, o contexto dessa passagem é a multiplicação dos pães. Esse microfone, eu seguro em cima, seguro embaixo, aonde que tem que segurar para não acontecer isso aí? Aqui assim? Em cima ou embaixo? Tá bom, vamos tentar, hein? O contexto é a multiplicação dos pães. Essa passagem bíblica acontece, ela é descrita nos 4 evangelhos. E cada um tem o seu ponto de vista. Mateus, por exemplo, ele fornece aqui importantes informações sobre essa passagem que são omitidas no Evangelho de João, que a gente leu aqui. Lá em Mateus nós temos a informação de que essa multiplicação dos pães é precedida pela morte de João Batista. E que Jesus, nesse dia, recebendo a notícia da morte do seu primo, ele sai, naquele dia, ele vai, Mateus diz que ele vai para um lugar deserto a fim de orar. Ele, na verdade, ele só queria ser consolado, chorar a morte do seu primo. Mas as multidões, elas vendo Jesus, elas vão atrás de Jesus, e mesmo Jesus, diante dessa notícia, ele ouve a multidão. Mateus, ele narra que ele cura muitos enfermos, ele repreende ali muitos espíritos imundos. Jesus, então, no final da tarde, ele alimenta essa multidão que não quer despedir a multidão sem que elas estejam ali alimentadas. E a palavra de Deus diz que era mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Milagres de Deus. Um milagre que foi operado. A pergunta é: você está precisando de um milagre? Eu creio que todos nós, em alguma área das nossas vidas, nós, principalmente o povo de Deus que crê ser sustentado pela graça do Senhor, nós estamos precisando de algum tipo de milagre. Às vezes, um milagre na saúde, na área da saúde, ou na área do relacionamento financeiro. A gente está sempre precisando de um mover de Deus, e o povo de Deus que vive pela fé, ora, clama. Eu creio que você já deve ter orado, colocado a sua família, a sua vida, a sua necessidade diante de Deus. E eu quero hoje falar um pouquinho sobre o milagre de Jesus. Você já percebeu que a maioria dos cânticos, dos nossos hinos, os louvores, nós cantamos os milagres de Deus, o poder de Deus que salva, o poder de Deus que cura, né? O Senhor que enxuga os nossos olhos. Nós falamos, hoje pela manhã,
aquele hino, aquele louvor, eu não gosto, é um louvor animado, que fala do Egito, né? Quando a gente vê cercado por egípcios e por faraó, e fala que vai passando, pulando e dançando, né? Eu não sei se foi bem assim, não. Né? Eu acho que eles não passaram meio pulando e dançando, acho que eles atravessaram, acho que até correndo o mar quando a água se abriu. Eu acho que aí sim, depois que o mar se fecha, Miriam pega os tamborins, eu acho que a turma então, eu acho que começa até a pular e dançar e contar, fazer a releitura da própria história. Mas eu estou fazendo esse relato apenas para constatar que a maioria dos nossos cânticos, eles falam de milagres. Eu me lembro de uma experiência, várias experiências a gente tem, mas eu me lembro de uma experiência, quando eu estava para prestar o exame da ordem presbiteral, que foi na cidade de Maringá. Naquele ano, eu fiquei 4 anos no período probatório. Como a minha faculdade como eu não vim da UMESP, minha faculdade foi na FTSA, Londrina, eu fiquei 2 anos a mais no período probatório. Então, eu fiz mais trabalhos que os demais irmãos, estudei mais que os outros para poder entrar como presbítero da igreja metodista. Mas naquele ano específico, o presidente, aquele que presidia a comissão ministerial, era o pastor Fábio, que hoje é o pastor aqui da igreja, meu colega de ministério. E eu não recebia as orientações, as obrigações para fazer sermão, porque a gente tem que fazer, gente, quem está no período probatório, além de pastorear a igreja, além de fazer visita, além de ler a Bíblia, além de preparar estudo e sermão, ele ainda tem que ler livro, fazer fichamento de livro, fazer trabalho, fazer sermão escrito, estudo escrito, tudo para a comissão ministerial. Eles acham que a gente só tem eles, que a gente não tem uma igreja e responsabilidade. Mas naquele ano eu não recebi nada. E eu liguei para o pastor Fábio. Pastor, eu não recebi nada, aí como é que é? Ele falou, você não recebeu nada? Mano? Então tá bom. Então vai estudando só, estuda para a prova. E eu fiz isso mesmo. Eu li toda a bibliografia para a prova. Prova com consulta, muito difícil a prova, para você ver, a prova com consulta, e muito difícil a prova. Mas quando chegou no dia, a prova eram 3 pesos. A prova, ela tinha 3 eixos, né? Histórico, canônico, e história, teologia e administração, cânones. Essa era a prova, acho que, se não me engano, tinha peso 7. Eu não lembro se era 7 ou 3. Tinha a avaliação da comissão ministerial, que também tinha um peso alto. E tinha uma autoavaliação que a gente tinha que responder algumas questões. E aí me chamaram e falaram assim, pastor, cadê os trabalhos deste ano? Eu falei, não me pediram nada. Não, mas tinha os trabalhos, você não fez o trabalho. E o pastor Fábio estava lá na mesa, lá, falou assim, o sujeito ali, que é o presidente aí, falou que eu não precisava fazer. Pode sentar, fica à vontade, viu? Você é muito bem-vindo. Gente, aí ele falou assim, tá bom, você vai lá, vamos resolver o teu caso, a comissão. E naquele momento, eu falei, meu Deus. E veio um cântico de fé, de milagre, né? Que Deus tem um milagre para a minha vida. Eles me chamaram e falaram assim, nós vamos cortar 20% da sua nota. Tá bom, eu tinha que ir muito bem na prova daí. Porque aquela prova que tinha um peso grande, se eu tirasse 8, ia ser 6. Bom, fiz a prova e depois o bispo me ligou, depois de uns 15 dias, e ele falou bem assim, ô pastor, o que aconteceu? Eu falei, bispo, eu já estava esperando isso aí. Ele falou, se você não passou. Eu falei, bispo, eu nem sei o que aconteceu. Ele falou, você não passou entre os primeiros. Às vezes a gente lembra de um cântico, nós cantamos os milagres, e precisamos compreender os milagres de Deus na vida da gente. E eu quero compartilhar um pouquinho hoje com você sobre isso. A palavra de Deus, ela nos apresenta 2 tipos de milagres.
Aquele milagre que é o milagre instantâneo, que é o milagre sobrenatural. Todo milagre é sobrenatural, mas tem o milagre espontâneo, aquele milagre instantâneo e os milagres progressivos. Olha, veja, Antigo Testamento, o machado que flutua na água, é um milagre sobrenatural instantâneo. A sarça ardente, alguns exemplos, Elias orando e caindo fogo do céu, o mar se abrindo, muitos desses milagres acompanhados de som, trovões, de efeitos, que mexem, coisa assim, espetáculo, que mexe com a gente. E que os cineastas, quando vão fazer alguma produção, eles conseguem extrair o melhor daquilo para que a gente possa perceber aquele milagre na vida da gente. No Novo Testamento também a gente tem aqueles milagres que são instantâneos e que causam espanto, a cura do paralítico. Não apenas operado por Jesus, mas operado pelos discípulos também, a ressurreição da filha do chefe da sinagoga, mudo falando, mudo e surdo sendo curado, aquela pessoa que tinha as mãos que se endireitaram, cegos voltando a enxergar, espírito imundo sendo expulso. Nós encontramos nos evangelhos 35 registros de milagres que foram milagres assim instantâneos, que o Senhor Jesus fez dessa forma. Embora os evangelhos relatam muitas coisas que o Senhor Jesus fez. No entanto, nós não temos os detalhes das outras operações de Jesus, outros milagres. Mas todos esses milagres são milagres instantâneos. As pessoas elas envolvidas, elas viram aquilo acontecendo. Aquela pessoa que estava no poço e as pessoas que estavam junto viram o milagre acontecendo ali instantaneamente. Eles sentiram aquele momento. E esses são, na verdade, quando nós oramos por milagres, a expectativa que está dentro do coração da gente é ver esse tipo de milagre, Jesus operando na vida da gente. Você se lembra na década de 80, né? Pessoas recebendo ouro, dente de ouro, essa é a expectativa que a gente tem. Esse é o tipo de milagre que provoca espanto, maravilhas. No entanto, quando nós pensamos nesses milagres, é isso que a gente espera para a gente. Algo estrondoso. O ser humano, ele espera que os céus se rompem, os trovões. Mas tem milagre que é milagre sem muito alarde. Eu fico pensando, eu não coloquei aqui a passagem bíblica, mas eu fico pensando na cura daquele Naamã, é Naamã mesmo, né? Na lepra de Naamã. Ele tinha essa expectativa. Mas o sujeito nem veio orar comigo. Ele só falou para eu ir lá, me molhar naquele rio lá. Ele esperava que a pessoa vinha e fizesse. E assim, essa é a expectativa muitas vezes que a gente cria. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus. Jesus diz em Mateus capítulo 12, verso 38 e 39. Ele diz assim: então alguns dos escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. E Jesus responde: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Então o poder de Deus que opera maravilhas na vida da gente, na vida do povo, muitas vezes chega para a gente como milagres progressivos, como milagres silencioso, difícil de ser percebido na hora. Muitos desses milagres acontecem na vida da gente. Muitos desses milagres aqui, certamente, a maioria da gente aqui,
é capaz de testemunhar. Esses milagres que não vêm acompanhados de trovões, que não vêm acompanhados de relâmpago, que não vêm acompanhados de uma oração alta, forte, que não vêm acompanhado dessas coisas todas que acontecem no silêncio, sem alarde. Oração simples e aos poucos, quando menos se espera, o milagre aconteceu. Um filho se converteu. Um ente, um amigo querido ou um parente, houve reconciliação. Milagre de Deus. Às vezes nós damos pouca importância para esses milagres. O problema foi sanado e a gente nem percebeu. Mas quando a gente estava no olho do furacão, quando o problema estava acontecendo, a gente não enxergava a saída. E orávamos, e clamávamos, para que o Senhor resolvesse. E quando a gente menos percebe, o milagre aconteceu. Deus operou. Aquela situação que estava embaraçada, desembaraçou, a gente nem sabe como. E são milagres, né? O nosso coração então se enche de esperança e a gente percebe, depois de um tempo, quando a gente pode fazer uma releitura da situação que estávamos vivendo, que aquilo foi que se trata de um milagre, que Deus operou na vida da gente, que o Senhor estava ouvindo o tempo todo, e que as nossas orações foram atendidas, e nós reconhecemos então que foi o agir de Deus, e nós temos vários exemplos desse tipo de milagre na Bíblia. Daniel começa a orar, demora 21 dias para que ele percebesse que Deus já havia trazido a resposta na vida deste homem, mas ele não sabia. Jó, também é um milagre progressivo, de repente, quando ele percebe, está tudo resolvido na vida dele, e Deus acrescenta a vida deste homem. José tinha promessa de Deus, sonho de Deus, um homem que nasce já com a promessa de Deus sobre a vida dele, e as coisas vão acontecendo, ele vai preso, ele é vendido, ele é excluído da família, mas Deus já tinha um milagre para aquele homem, aquele milagre foi acontecendo de tal forma, quando ele menos percebe, Deus operou na vida dele, e ele só pôde perceber isso depois de um tempo. Então ele faz uma releitura da sua vida, e lá na frente ele vai perceber que Deus tinha um propósito para aquilo. E esses milagres acontecem na vida da gente também. O maná que aquele povo colhia durante a noite, eles nem viam. O milagre ia acontecendo durante a noite. Quando chegava de manhã, o maná estava lá. A palavra do Senhor, ela nos convida a nós descansarmos no Senhor. O Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. E nós precisamos crer nesse milagre, esse milagre que acontece no silêncio. Deus está agindo na vida da gente. É um milagre que nos convida a descansar no Senhor. É o passo da fé. É o passo da fé. Não precisamos ver o sobrenatural. Não precisamos colocar o dedo na ferida de Jesus. Mais bem-aventurado aquele que não viu e crê. E esses são os milagres que o Senhor quer operar na minha vida e na sua vida. O milagre de uma vida que vive na dependência do Senhor. Agora veja como que esse milagre da multiplicação dos pães, a gente percebe os dois tipos de milagre acontecendo juntos. Nós temos o milagre instantâneo e o milagre progressivo. Aquele milagre que vai acontecendo aos poucos, precedido de uma simples oração. Jesus oferece a Deus uma oração. Ele apresenta um problema para os discípulos um problema, para Jesus uma oportunidade. Olha, é a forma como a gente vê.
Acontece um problema às vezes na vida da gente e a gente vê problema. E se a gente focar só o problema, aquele problema vai crescendo, aquele problema vai se agigantando. Mas somos povo de Deus. Eu e você somos povo da Bíblia. Nós cremos no sobrenatural e nós cremos nos milagres do Senhor. Vamos apresentar o problema para aquele que pode resolver o problema. E vamos deixar com Ele. Isso não significa que a gente tem que cruzar o braço e não fazer nada. Mas se a gente estiver focado no Senhor, os problemas diminuem, Deus cresce. E o Senhor supre a nossa necessidade. O Senhor oferece uma oração. Uma breve oração. Naquele dia, curas aconteceram, curas visíveis. Pensa, um milagre daquela pessoa que talvez é paralítica e que passou a andar, o aleijado que passa a andar. Milagre visível, milagre que salta aos olhos, milagre que nos deixa admirados, maravilhados. Mas a multiplicação dos pães não foi um milagre assim. A multiplicação dos pães foi um milagre progressivo. Jesus não orou e começou a pipocar pão, igual pipoca na panela assim. Não foi assim que aconteceu o milagre. Foi uma oração sem terremoto, sem fogo. Simplesmente partiu os peixes, deu aos discípulos, e cada pedaço que foi partindo era um milagre que ia acontecendo no silêncio, sem que as pessoas percebessem, sem que os discípulos, sem que eles percebessem. Só percebem no fim, depois que toda a multidão alimentada, ainda sobra o bastante. Milagre progressivo. Cada pedaço de pão e peixe era parte de um milagre que estava acontecendo debaixo dos olhos deles, sem que eles percebessem. E assim é na sua vida também. Assim é nas nossas vidas. Os milagres, eles vão acontecendo sem que a gente perceba. Mas se nós fizermos... É que a maioria da gente não tem o hábito de fazer um diário. Se nós tivéssemos o hábito, a gente vai lembrando de memória, de olhar para trás, mas se tivéssemos o hábito de fazer o diário, a gente ia ver quantos milagres Deus já operou, quantas orações o Senhor já respondeu. Não tem oração que Deus não responda, Ele responde todas as orações. É assim que acontece a maioria dos milagres na vida da gente. Esses milagres que é o milagre do dia a dia, o milagre de glória em glória. Mas quando pensamos em milagres, nós queremos ver aquilo, o milagre instantâneo. Nós queremos ver o sobrenatural de Deus. Nós queremos testemunhar no poder de Deus na vida da gente. Mas, geralmente, o Senhor, Ele age no silêncio. Mas não significa que Deus não está agindo. Não quer dizer que Deus não está vendo. Podemos não ser capazes de ouvir, mas isso não significa que Jesus não está em ação. Ele está atento. E nós estamos seguros. E o agir dele vai gerar edificação na minha vida, na sua vida. O agir dele vai gerar perseverança. Deus poderia fazer milagres instantâneos assim? Poderia. E se eu até creio que se ele fizesse e respondesse todos os milagres espontâneos assim, nós seríamos povo mimado. Não, gente. Veja, quando o povo, a libertação do Egito foi um milagre progressivo. O povo precisou fazer a parte dele. Eles precisaram lutar, precisaram pedir as coisas emprestadas lá. Né? Deus queria saquear o povo. Vai lá pedir. Eles precisaram sair. Precisou haver oração. O povo precisou clamar. Moisés precisou levantar o bordão de Deus. A conquista da terra. Não foi um milagre assim, Deus fez o povo sair, agora vamos entrar, a terra é nossa. Não, precisou ter luta, precisou ter guerra, precisou ter batalha, precisou ter conquista. É um milagre progressivo.
Isso vai fortalecendo o povo, e a cada batalha vencida, a fé do povo fortalece, a esperança é renovada, e assim a nossa vida também. Cada dia uma luta. Como é que é aquele ditado? É um leão por dia? É assim que diz? É um leão por dia. Mas Deus está com você. Ele está comigo, Ele está com você. Deus está com o seu povo. Deus está com o seu povo, intercedendo o tempo todo, agindo em nosso favor o tempo todo, silenciando os inimigos, protegendo-nos o tempo todo. Onde eu quero chegar com isso? Talvez você esteja orando por um milagre, esperando um milagre, e o teu milagre está a caminho, assim como a resposta de Daniel. Talvez agora mesmo Deus já está respondendo o teu milagre, a tua oração, e o Senhor já está forjando o seu milagre nesse momento. Como saber se o nosso milagre não está sendo processado agora? O fato de eu não estar vendo não significa que Deus não esteja agindo. Deus está agindo, embora a gente muitas vezes não perceba. Então deixa eu dizer uma coisa para você que talvez esteja desencorajado ou desencorajada, porque você não vê, né, os céus se abrindo, não está vendo os sinais, o sobrenatural de Deus. Não tem fumaça, não tem trovão, não tem barulho, mas Deus está agindo ali, no silêncio, cuidando de você, cuidando dos seus. Milagres têm propósito, e o propósito de nos fortalecer. Agora veja, por que a gente precisa ser fortalecido? Porque as provas, elas vão se intensificando na vida da gente. É assim na vida acadêmica. Na vida acadêmica é assim. Tem a primeira etapa, tem a segunda etapa, tem a terceira etapa, depois tem um ensino médio, depois e aí vai. São provas. E Deus também faz assim com a gente, porque Ele quer um povo fortalecido na fé. Ele nos sustenta. O que nós aprendemos aqui é que Jesus, Ele queria ensinar algo para Filipe. Ele queria ensinar algo. Quando Ele pergunta, olha, como é que nós vamos alimentar esse povo? Jesus sabia o que estava para fazer, como diz o texto. Mas os discípulos tinham um problema. Alimentar, como o texto diz, 5.000 pessoas. Não era só, era um problema grande. Eles tinham problema de dinheiro. Eles tinham problema de transporte. Já pensou? Transportar alimento para 5.000 pessoas? Eles tinham um problema logístico. Eles tinham um problema de uma padaria inteira para ser... A resposta correta de Filipe aqui deveria ser: Senhor, é impossível para a gente, mas não há impossíveis para ti. Nós já temos testemunhado, cego enxergar, aleijado andar, mudo falar. Multiplicar pão para o Senhor deve ser uma coisa muito fácil. Nós vamos entregar esse problema para o Senhor. A gente não consegue resolver, não. E assim também deve ser as nossas vidas. Devemos andar e devemos ser proativos. A fé é proativa. E devemos ir até onde o nosso passo suporta. A partir dali, nós devemos entregar a nossa causa para o Senhor. Entregar a nossa causa para o Senhor. E eu quero convidar você, nessa noite, a entregar a sua causa para o Senhor. Porque Deus tem um plano para as nossas vidas. Ele tem um plano para a tua vida, Ele tem um plano para a minha vida.
Jesus sabia exatamente o que ele estava para fazer, o que ele queria fazer e qual o objetivo que ele queria alcançar. Eu não sei quais, eu sei que todos nós aqui temos as nossas necessidades. E para a minha vida e para a tua vida, o Senhor sabe o que Ele deseja alcançar dentro dos nossos corações. Então nós queremos entregar a nossa causa para o Senhor. Não há nada impossível para Deus. Não há impossíveis. Às vezes a gente ora e o problema não vai embora. O problema continua lá. Mas o Senhor coloca paz no coração da gente. Ou o Senhor vai nos dar força para convivermos com aquela situação e de alguma forma glorificar o nome dEle. E o Senhor vai fazer com que a nossa fé seja renovada, fortalecida. Paulo tinha um espinho na carne. E o espinho, depois que ele orou, o espinho não foi embora. Mas o ministério de Paulo foi um ministério eficiente, com sinais, com prodígios. Deus sustentou ele. Esse homem foi preso. Ele enfrentou tantos problemas, mas o Senhor foi com ele em todo o tempo. Deus tinha propósito para a vida dele. Deus tem propósito para a tua vida. Talvez o espinho não vá embora, porque a graça de Deus é maior. E é por isso que ele mesmo vai dizer em algum momento: quando sou fraco, é que sou forte. Porque quando a gente é fraco, a gente deixa de lutar com as forças da gente. Você já percebeu? Quando você é fraco, você não encara, você não vai entrar numa batalha se você sabe que você não vai vencer. Você é fraco. Você que é inteligente sabe e não vai entrar naquela batalha. A menos que você tenha alguém que possa equilibrar as forças ou possa garantir a vitória. Jesus pode garantir a sua vitória. É Ele quem garante a nossa vitória. Jesus Cristo é a nossa vitória. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, porque só Ele pode fazer milagres. Só Jesus pode operar milagres. E os milagres de Deus na vida da gente, muitas vezes vêm dessa forma, silencioso, mas Deus está agindo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pedir para que a Cleide possa vir aqui à frente. E eu quero convidar você a entregar o seu problema, a sua necessidade. Talvez a sua necessidade hoje seja uma necessidade de relacionamento. Talvez um milagre, o maior milagre que você está precisando hoje seja um relacionamento rompido, uma situação de enfermidade, talvez um problemão para ser resolvido lá no seu trabalho, e você não está conseguindo vislumbrar uma resposta. O Senhor tem a resposta para a sua vida. Talvez você está lutando, você tem insistido, mas as coisas não estão acontecendo. E elas não estão, talvez elas não estejam acontecendo, porque Deus quer fazer algo. Ele quer mostrar que Ele está cuidando da sua vida. Talvez o Senhor está somente esperando que eu e você possamos entregar a Ele a nossa causa. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que a gente possa nessa noite entregar
entregar ao Senhor a nossa família, entregar o nosso cônjuge, entregar o nosso filho, entregar a nossa causa, crendo que é Ele quem faz, é Ele quem faz. Enquanto o Ministério de Louvor estiver tocando, se você tem algo, um milagre que você está esperando e quer entregar para o Senhor, nesse ato, vai ser um ato simbólico. Você vai sair aí do teu lugar e você vai vir aqui e dizer: Senhor, eu tenho lutado com as minhas forças, o Senhor tem me dado força, eu tenho lutado com a minha inteligência, eu tenho lutado com os recursos que o Senhor me deu, mas tem sido insuficiente, e eu preciso de um milagre nessa noite. Venha colocar diante do Senhor a sua necessidade. E deixa o Deus agir. Entregar a causa para o Senhor. O milagre dele vai vir. Senhor, aleluia. Clamamos tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai, e colocamos diante do teu altar, Senhor, todas as nossas impossibilidades diante de Ti. E como diz a Tua palavra, Senhor, nós queremos descansar em Ti, ó Pai. Entregamos, Senhor, a nossa necessidade, ó Pai. Nós invocamos o nome de Jesus, porque é nesse nome, Senhor, é nesse nome que somos ouvidos, e é o nome de Jesus que opera os milagres, na dependência, no mover do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Cuida, Senhor, cuida do Seu povo, cuida das nossas vidas, Senhor. Colocamos os nossos filhos diante de Ti. Colocamos a nossa saúde, as nossas necessidades emocionais. Nós colocamos, Senhor, os nossos impossíveis diante de Ti, esperando o Teu mover,
do Teu Espírito, Senhor, o Teu cuidado sobre nós, ó Pai. Opera, Senhor, nossas vidas. Precisamos do Teu milagre. Reconhecemos, Senhor, que nós necessitamos da Tua graça sendo derramada sobre nós, ó Pai. Opera, Senhor, nesta noite. Opera, Senhor, porque nós clamamos, porque o Teu povo clama, porque a Tua igreja acredita, porque o Teu povo persevera, Senhor, porque nós estamos depositando nesta noite, pela fé, Senhor, todas as nossas forças dirigidas diante de Ti, ó Pai. E cremos que é o Senhor quem fará, é o Senhor quem vai abrir as portas, é o Senhor quem vai operar o milagre, é o Senhor que vai levantar aquele que está caído, Pai. Portanto, nós cremos, Senhor, no Deus de milagres, no Deus de poder, e nós cremos que o Senhor opera, mesmo no silêncio, mesmo quando a gente não percebe que o Senhor está agindo, o Senhor ainda está operando e governando sobre as nossas vidas. Por isso nós clamamos, Senhor, e entregamos a Ti, pela fé, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Vamos cantar mais uma vez esse cântico. Vamos fazer dele a nossa oração. Aleluia. Graças a Deus.